Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Yeshua da nossa vida, que cuida de nós e que nos abençoa. Eu quero pedir para a irmã Eliette vir aqui à frente um instantinho, que ela vai orar para algumas pessoas. Por favor, irmã, pode vir. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. E nós somos pessoas muito importantes na casa do nosso Deus. E o inimigo ele tem tentado dividir, enfraquecer, ferir, machucar, e ele nunca vai parar. De vez em quando ele vai saltear de um para outro. Então não fique enciumado, mas saiba que todos nós somos importantes. Mas hoje eu quero estar orando por pessoas que o Senhor quer jogar um adorno a mais, uma força a mais, uma graça a mais. Então vem para frente o irmão Armando, o irmão Geraldo, o irmão Manuel, o irmão Michael e a irmã Norma. E a irmã Eliette vai orar, porque o Senhor vai derramar sobre a vida dos meus irmãos a graça, a força, o toque, e mostrar o quanto os meus irmãos são extremamente importantes. Todos os que estão assentados também. Você faz falta, a gente sente sua falta. A gente nem sempre vai acertar com nenhum dos nossos irmãos, porque somos imperfeitos, mas nós amamos a cada um. Todos são importantes. E às vezes, quando Deus quer usar, o inimigo quer puxar para longe. E nós queremos dizer que esse povo é um povo que enfeita e alegra a casa de Deus. Vamos ficar de pé, estender a mão junto com a irmã Eliette abençoar. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui na batalha, que estão aqui na luta, Senhor, para que o Senhor venha tocar em cada um deles, Senhor, que o Senhor derrama do seu bálsamo, o Senhor derrama da Tua unção sobre a vida deles, para que eles possam dar o melhor aqui na Tua casa, Senhor, para que eles possam fazer a obra com alegria, com amor, Senhor. Nós repreendemos toda ação do inferno na vida de cada um, Senhor, toda ação de Satanás, para barrar os ministérios, mas em nome de Jesus, os Teus anjos estão em volta deles, para proteger, para guardar, para livrar de todo o mal. Senhor, nós os entregamos nas Suas mãos, Senhor, para que a partir de agora, Senhor, eles sintam, Senhor, a alegria do Teu Espírito, como nunca sentiram, e que eles possam, Senhor, cada vez mais ser abençoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que abençoa, que cura. Pode se sentar. Louvado, exaltado é o Rei da Glória. Abra a sua palavra. Nós vamos meditar e nos alimentar daquilo que o Senhor reservou para nós. No Novo Testamento, Lucas, capítulo 17. Verso 11. Lucas, capítulo 17, verso 11. Nós vamos acompanhar até o, se não me engano, 19. Que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Então vamos orar pela palavra, por este momento. Deus meu e Rei meu, nós te agradecemos por tudo que a gente já viu, ouviu e percebeu nessa noite. E sabemos que este é um momento muito especial para a nossa vida, para o nosso entendimento. É a tua palavra sendo ministrada e as águas cristalinas saindo do trono. E sabemos que nós estamos aqui diante do Senhor para sermos fortalecidos. Por isso eu estava endereçou, que de maia chai, desejo que a tua misericórdia e graça se manifeste neste ambiente, em área sábia, forguedes. Então, grande liberdade, que o Senhor possa fazer ruir qualquer cadeia, qualquer opressão, qualquer dor, tristeza ou flecha que passeia no meio de nós, quebra e despedaça, mas que o Senhor, só o Senhor pode entrar dentro de nós, em lugares que mais ninguém chega, e sarar, e libertar, e transformar o nosso caminho, nossa vida, a nossa individualidade, porque o Senhor conhece o que vem, o que está dentro de nós. Só o Senhor sabe, só o Senhor pode nos ensinar como lidar com a nossa própria vida. Então, Senhor, Deus e Pai, os nossos ouvidos estão abertos somente para a tua voz poderosa e grandiosa, que o Senhor possa soar a tua trombeta e pôr por terra os nossos inimigos e anunciar a tua voz no nosso caminho, e que em tudo que acontecer no nosso caminho o teu nome seja engrandecido e glorificado. Sê conosco, bendito Deus, porque o Senhor é bom e tremendo na face da terra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu li uma palavra que é o momento de Jesus com 10 homens, né? E eu não vou pedir, mas se a gente pedisse para levantar aqui 10 pessoas, a gente já sentiria assim, um bom impacto, um número muito importante de pessoas. E só que a história é triste, porque não eram 10 pessoas saudáveis, são 10 leprosos. E a palavra que nós lemos, ela traz um pouco de um momento em que Jesus está saindo de um lugar e indo para Jerusalém, né? E ele usa o caminho do vale. Se ele usasse o caminho do Vale do Rio Jordão, era um pouco mais seguro e era usual. Seria um caminho em direção ao sul, mas ele resolveu ir em direção ao leste. Ele fez um caminho diferente, é um caminho que era mais perigoso, porque ele escolheu passar pelos confins de Samaria, onde estava aquela mulher samaritana, que ele sentou e conversou com ela no poço, e em direção a Galileia. Então Jesus toma essa direção leste, que vai além do Jordão, na região da Pérea, e segue, porque ele segue em direção aos seus propósitos. O Senhor não trabalha com a lógica humana, não trabalha com aquilo que é mais fácil, não trabalha com aquilo que é mais rápido. Deus trabalha segundo o propósito dele. Então ele vai chegar na sua vida na hora certa, no momento certo e do jeito certo, né? Então estava Jesus com os seus discípulos, e ali ele estava passando numa região bastante aberta, né? Que havia várias aldeias, e ali as aldeias eram de pessoas excluídas da convivência social, ou seja, né, por motivos de saúde física e religiosas, eram pessoas excluídas da convivência da maioria dos judeus, embora ali também tinha alguns judeus vivendo, né? E o que aconteceu na vida dessas pessoas, nessas aldeias, eram pessoas isoladas por causa da questão das enfermidades, porque era uma aldeia de leprosos, ou seja, os leprosos ficavam em colônias, em regiões só para eles, afastado do povo.
Então ninguém fazia um passeio ou uma caminhada e passava por ali. Era um lugar bastante perigoso e deserto, porque na direção dos leprosos ninguém queria ir. Mas Jesus modifica o seu trajeto por amor e propósito da vida de algumas pessoas. Então você não se preocupe se você vai falar assim: nossa, eu estou num lugar que nem Jesus vem. É mentira. Talvez até o diabo sopra: nossa, fui parar num lugar tão distante que nem aqui o Senhor me acha. Acha sim. Ainda que você vá parar no inferno, ainda que você esteja no abismo da morte, Deus vai te achar, porque Ele rompe qualquer lugar, território, horário, ou dia, ou situação. E principalmente Ele tem um olhar muito sensível e suave para quem é abandonado, né? Abandonado pela sorte, vivendo aí como esses homens. E os 10 leprosos estavam passando um sofrimento. Era uma doença bastante dramática naquela época, porque a gente sabe hoje em dia que a gente nem usa mais o nome lepra, é hanseníase, e ela é curável, né, quando ela é detectada. Então não existe nem mais no nosso meio, no nosso dia a dia, o leprosário, porque é tão tratável agora. A ciência encontrou a solução, mas naquela época era algo muito cruel e muito terrível ter essa doença. Então você imagina a angústia que esses homens estavam vivendo, desde o dia em que eles ficaram sabendo que eles eram leprosos, ou que a lepra estava começando na vida deles, né? Era muito angústia, porque eles gostariam de esconder os sintomas, eles gostariam de esconder isso da família, não gostaria que os vizinhos soubessem, porque não só feria o corpo, mas feria a alma. As pessoas não podiam ter convívio, elas tinham que ficar isoladas, e de isolamento nós podemos nos compadecer um pouco mais agora, porque nós sabemos um pouco do que é isolamento. Claro que nem todos nós passamos, né, dentro do furacão da pandemia, de ficar no hospital sozinho, isolado, entubado. Não houve essa intercorrência aqui, só com alguns parentes nossos, perdemos algumas pessoas. Então a gente entende um pouco, não tudo, mas a gente entende um pouco do isolamento que esses leprosos estavam vivendo, né? Em Levítico 13, Levítico fica no Antigo Testamento, capítulo 13, verso 46, diz assim: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Olha que tristeza. Havia leis e decretos para esta enfermidade. Então, além da pessoa ficar sabendo que ela estava doente, ela recebia essa ordem, e ela ainda tinha que gritar quando ela estava perto de alguém saudável passando. Para a pessoa saudável saber que não podia chegar perto dela, ela tinha que gritar: imundo, imundo. Então sabia que ele estava sinalizando que ele era leproso. Gente, que humilhação. Vocês imaginam uma pessoa ter que gritar a própria dor para ninguém chegar perto? É realmente triste, né? Quando a pessoa com essa dor física, ela sente saudade. E pior também, ela não era só isso, não era só o isolamento, não era só a saudade, não era só a humilhação. Havia na época, e eu acho que essa teoria ela ainda tem no nosso meio, né? Na sociedade judaica da época, erradamente acreditavam sobre causa e efeito. Ou seja, eles achavam que se a pessoa estava doente, era pecado dela, era a culpa dela, né? A doença eles retratavam como pecado, como a pessoa ter provocado aquilo para a vida dela. Até hoje existe ainda essa teoria na cabeça de algumas pessoas. Então, quando olha para o rico, fala: olha, Deus te ama, rico, você vive no conforto. Aí olha para o pobre: Deus não vai com a sua cara, Deus não gosta de você, Deus se esqueceu de você, fez alguma coisa. Você é pobre, você fez alguma coisa. E essa é uma teoria errada, porque a palavra do Senhor diz que até o Senhor Jesus, ele era pobre, ele se fez pobre. Então não é um pecado, não está atrelado ao pecado. Claro que pode ocorrer sim, você passar a ter uma vida infeliz porque você peca, porque você está longe de Deus. Mas o rico também pode ser infeliz, o rico também pode sofrer. Então não é todo mundo que está doente
que criou para si a doença. Pode ter ocorrido? Pode, né? Uma pessoa que está no pecado, que bebe muito, o fígado dela não fica aplaudindo, fica ruim, e dali pode surgir enfermidades provocadas por ela mesma. Mas nós não temos esse direito nem sequer de analisar, porque nós não somos juízes. Mas só que naquela época isso era algo muito pesado. Então é como se eles fossem gente amaldiçoada. Além de estarem só, se sentiam assim, amaldiçoados, atingidos por uma maldição divina. Era um fardo bastante pesado para quem estava enfermo. Aí, só que assim, Jesus, Ele conhece as nossas misérias, Ele conhece as nossas dores, nossas fraquezas, né? E Ele sabia das dores desses homens, da solidão, do desespero, de como eles eram tratados. Né? Os leprosos não viviam nas melhores casas. Os leprosos não comiam as melhores comidas. Para eles era todo o fim, o resto, o bom esquecimento mesmo, né? Mas também para a gente observar a sabedoria de Deus sobre tudo. Desde a época de que o povo andava no deserto, o Senhor estabeleceu leis. E olha que interessante, né? O isolamento, ele tinha um cunho higiênico. Deus estabeleceu esse isolamento quando eles estavam no deserto. Então quem estava doente tinha que ficar isolado. Por causa do quê, né? Por causa dos vírus, dos micróbios, dos germes. Então a gente vê isso hoje no isolamento nos hospitais, né? Os pacientes, eles internados também ficam impossibilitados, ficam em quartos separados. Quem tem tuberculose, a gente conhece e sabe o quanto essas enfermidades infecciosas tiram a dignidade da pessoa, porque além dela doente, ela não pode receber visita. E quando ela recebe visita, a gente tem que se paramentar para poder chegar perto dela. Já fui visitar uma pessoa com tuberculose, então me mandaram por tanta coisa assim que eu parecia um fantasminha na frente da pessoa. Então é meio frio isso. Você não pode abraçar, você não pode mal dar uma palavra de amor. Então a enfermidade também tira a dignidade. Mas essa recomendação, que é antiga há mais de 3.000 anos, né, mostra a sabedoria de Deus diante da ciência, da medicina, da microbiologia. Né? Há poucos anos é que se descobriu a questão do isolamento, mas Deus já tinha e já avisava o povo para se cuidar. Então é muito sábio como Deus organiza a vida do seu povo. Conhecer Deus e conhecer a palavra de Deus é adquirir uma sabedoria que arruma a sua vida, que te ajuda, que evita você ser uma pessoa muito não é ignorante, tem uma outra palavra, que a gente fica assim muito fora, né, dos conhecimentos da vida, e a gente se lança muito no perigo. Mas a própria Bíblia traz para nós equilíbrio, entendimento, graça. Todo saber está dentro da palavra de Deus, e muitos desprezam quem ama a Bíblia, né? Então já desde do deserto tinha isso, e a gente tem um exemplo que era Miriam. Números, no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 12, no verso 15, fala assim. Números 12, 15. Números, não Neemias. Números 12, 15 diz assim: assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Olha lá, assim Miriam esteve fechada 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram ela. Então já havia um lugar determinado para ficar os leprosos. Nunca se ouviu falar de cura de leprosos, mas a primeira foi Miriam, e foi pela parte de Deus. Homem nenhum curou pessoas com lepra na época, somente pelo milagre de Deus e a graça do Senhor. Amém? E por causa disso também, os leprosos, eles ficavam com o coração endurecidos, porque eles não tinham como frequentar os cultos, eles não tinham acesso à palavra, né? Então eles já eram um povo com pouca
pouca esperança, pouca fé, pouco ânimo. E então, em Lucas 17:12, que tem a ver com o que nós já lemos, que é o texto oficial, diz assim, e entrando numa certa aldeia, que aí é o momento que Jesus está chegando lá, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam longe dele. Esses leprosos pararam longe dele porque cumpriram um outro decreto de que eles tinham que ficar longe 15 metros, não podiam se aproximar. 15 metros. Eu acho que aqui tem quantos metros, gente? Uns 12? Do começo ao fim? Aqui do altar até ali uns 12 metros? Mais? Tem uns 15. Então a gente pode imaginar assim, Jesus ali e eles 10 lá na porta. E eles não podiam se aproximar mais. Para a gente ter uma ideia. E eles então gritam: Senhor, tem misericórdia de nós. Então imagina, o mestre olha para eles, Jesus olha para eles e vê que situação humilhante que eles estão e se move de íntima compaixão. Uma das coisas que quando nós estamos em aflição orando, o inimigo vem na sua mente e lança que Deus está ocupado demais para aquilo que você está pedindo, que Ele não está olhando para você, que Ele não se importa com o que você se importa. Mas aquilo que te levou a orar dói para você, dói para Ele. Pode não doer para o outro que é humano, é natural, vai olhar e falar: Ih, mas isso aí está te fazendo chorar? Mas Deus se importa com os detalhes da vida daquilo que lhe é importante. Ele respeita a sua característica, porque se Ele não respeitasse, Ele fazia todo mundo igual, e Ele fez todo mundo diferente. Então você pode falar assim: mas eu sou uma pessoa que só Jesus mesmo para suportar. Muito bem, Ele suporta e ama, porque foi Ele que fez você do jeitinho que você é. Então Ele se importa. Não deixe o inimigo enfraquecer a sua oração, porque Deus, o Senhor, olhou para eles e se moveu de uma íntima compaixão. 10 homens que não podiam ter uma vida normal, e aí Ele lança uma palavra sobre eles, Ele lança um decreto sobre eles. E essa foi uma oportunidade. Quando Jesus está perto de nós, Ele lança para nós promessa, mensagens, decretos. Agora eu quero saber se você pega todas as palavras que saem do altar, se você pega todas as palavras quando você abre a palavra de Deus, porque ela fala com você, ela age sobre o seu caminho. Então, que no decorrer da sua vida você aprenda a dar valor a toda a palavra e acolha ela, porque eles acolheram. O Senhor manda eles até o sacerdote, né? Deixa aí no Lucas 17 e põe lá no 12, e entrando no 13, aí eles pedem misericórdia. 14, e vendo, disse-lhe: ide e mostrai ao sacerdote. Então o Senhor ouve eles clamando, atende o clamor e fala: vai até o sacerdote. Agora, eu não sei onde é que o sacerdote estava, mas eu acho que ele não estava na primeira esquina daquela aldeia. Aliás, ele estava fora daquela aldeia. O sacerdote ficava onde, né, gente? No palácio, né? Naquela época só ficava lá nos lugares altos, era o sacerdote. O sacerdote, eu acho que ele não ficava na rua. Então eles tiveram que sair daquele lugar. E eu não sei em quanto tempo eles foram andando, quanto tempo isso durou, se foi um dia, se foram horas, se foram instantes, não sei. Creio que demorou um pouco, mas eles obedeceram. E quando eles obedeceram, o que aconteceu? E aconteceu que indo, e aconteceu que acolhendo a palavra, e aconteceu que dando valor para a promessa, eles foram indo em direção ao sacerdote, ficaram limpos. Olha o milagre aí, a importância de ter a fé, mas ela sozinha não age. Precisa ter fé e obediência. E é isso que hoje o Senhor reservou para nós, essa palavra. Eu sei que ela é muito importante para nós, porque eu já dormi pedindo a Deus uma palavra, e a palavra não vinha, e aí eu dormi acho que preocupada, e eu sonhei que eu chegava aqui na porta,
abraçada assim com a Bíblia. E já estava começando o culto e eu fiquei parada lá na frente. Falei, nossa, não estudei nada, não sei nada, vou falar o que para os irmãos? E aí eu acordei. Graças a Deus, era domingo, Deus deu a palavra e essa aflição foi embora. Mas eu creio que há um mistério em tudo que acontece na nossa vida. Deus se importa comigo e com você. Ele reserva para nós a palavra do Senhor. E Ele destacou essa palavra, porque Ele quis e falou assim para mim, preste atenção não só no milagre. Mas por que só um voltou? Foca nisso. Por que que de 10, um só voltou? 10%. Daquele grupo de pessoas. Por quê? Fé e obediência. Porque eles foram obedientes. E todos eles receberam milagre. Mas só um voltou. Ingratidão não é mais que isso. É mais que isso que o Senhor quer ensinar a nossa vida, né? Então aí o Senhor manda eles para o sacerdote, porque naquela cultura, daquela época, quem se correspondia mais a um médico eram os levitas, eram os sacerdotes. É eles quem davam instruções medicinais, receitas, remédios, conselhos, né? Eles zelavam pela saúde pública. Então o Senhor manda, e porque também a lei mandava que se mostrasse ao sacerdote, para que ele pudesse fazer uma análise se eles estavam curados ou não. E o sacerdote era o único também que tinha a autoridade de trazer eles de volta para o meio, a sociedade. Só ele podia atestar para a família, ó, pode receber, porque realmente está curado. Mas aí há algo muito, muito profundo, né? Deus ter respondido a esse clamor tão intenso dos leprosos e mandar eles se mostrarem aos sacerdotes. Eu creio que no caminho eles também foram atacados como a gente é atacado para não crescer na presença de Deus. Eu acho que no tempo que eles forem em direção ao sacerdote, falam, pô, nossa, ele não deu nenhuma receita. E esse Jesus é igual aos outros, nem estendeu a mão na minha cabeça, nem passou um azeite na minha testa. E ele queria mais que a gente desse área, que a gente fosse embora. Ele está mandando a gente para o sacerdote vai rechaçar a gente, ele não vai aceitar. Eu imagino que eles tiveram momentos de tormento, mas obedeceram. Bom, o cara é o homem dos milagres, falaram só bem dele, então eu vou obedecer. Então no trajeto da sua vida, você vai precisar persistir na fé e na obediência, ainda que você não veja nada, porque foi durante o caminho que eles foram sendo limpos. Não se sabe quanto tempo, mas ficaram limpos. Às vezes isso também nos ensina que precisa ter uma cooperação humana. Quando você ora, às vezes você não percebe, você vai com a resposta pronta. É como se um deles falasse assim, não, Jesus, você cura, por que eu tenho que mostrar para o sacerdote? Eu quero a cura aqui. Quantos de nós não fazemos plano? Ó, Senhor, eu vou te mostrar, eu estou vivendo desse jeito, mas eu quero que aconteça assim, assim, assim. Ó, se não for desse jeito aqui, eu não quero. Ó, eu não aceito isso. Eu muitas vezes, eu precisava de uma casa, entrei numa casa que a janela estava caída, fiquei indignada, eu ia pagar aluguel. Aí eu falei, Jesus, eu não quero morar nessa casa. E orei, Senhor, eu sou sua filha do rei. E Deus tinha um propósito naquela casa. E Ele fez eu engolir aquela casa e fez eu morar naquela casa. E naquela casa foi a casa que mais teve milagre. Então, às vezes, a gente vai com resposta pronta para o Senhor. Mas tem que ser do jeito que o Senhor te indicar, te direcionar. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor. E eles foram obedientes e foram indo. Por quê? Porque existia um processo de purificação e o Senhor queria edificar o nome dele também diante dos sacerdotes, né? Existia uma prescrição da lei, um cerimonial que o sacerdote deveria constatar e levaria 15 dias para constatar que aquelas pessoas estavam sem lepra. Então ia ser um processo de lavagem, de olhar a pele, de ver melhora, 15 dias. Só que isso não aconteceu, porque era um propósito do Senhor, impactar aqueles homens, mas também impactar sacerdote. Bendito seja o Senhor nessa noite, que quer dar direção, que quer impactar, que quer tirar não só a ingratidão humana, mas o que eu quero trazer é a questão do leproso.
A lei de Deus mandava que um leproso curado devia se apresentar ao sacerdote no templo. Porém, dos 10, 9 não conseguiram enxergar que diante deles estava o sacerdote, cujo ministério era maior que o sacerdócio levítico. Está aí o mistério da palavra nessa noite. 10 homens obedeceram, receberam um milagre, conheceram Jesus e a vida foi mudada. Mas um só entendeu que o ministério de Jesus era maior que qualquer ministério da terra. O maior mistério que Deus me deu nessa palavra, Ele lembrou de uma música que a gente canta, que fala assim: eu não quero suas mãos, eu quero seus pés. Procura buscar o entendimento mais profundo dessa música. 10 receberam das mãos de Jesus a bênção. Mas quantos foram e se lançaram aos pés de Jesus? Um só. O Senhor nessa noite quer destacar no nosso caminho que vida cristã nós temos com Ele. Porque muitos de nós se abatem por não receber a bênção e desistem de andar com Ele. Hoje, conversando com a irmã também comentou isso. Ela falou: eu me batizei com a minha amiga e caminhamos. Mas aí ela viu que a vida dela não mudou, aliás, ficou até pior, né? Porque quando você muda de time, o diabo aparece. Primeiro ele vai te levando na boa, no banho-maria. Mas aí quando você fala: ô Jesus, eu te quero, aí ele fala: aí ele começa a brigar para valer com você, e aí realmente piora. Só que se você persistir, o Senhor se levanta para te ajudar. E a pessoa não espera, caiu fora. Então ela falou: a minha amiga viu que a vida dela piorou, eu falei: não quero Jesus, minha vida piorou, não melhorou. Então essa declarou o quê? Eu quero as mãos dele, mas eu não quero os pés, eu não quero pagar o preço. E aí quem não paga o preço, quem não anda com ele, quem não tem comunhão, quem não entende a profundidade de ser cheio de gratidão, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você não durma, tenha insônia, tenha dores, ainda que todos os planos que você desenhou para o Senhor, Ele ainda disse: espera. Ele está dizendo para você que algo mais Ele espera de você, que você persista e que você fique nos pés dele, porque aquele único grato foi até os pés de Jesus, e além da cura para ele permanecer, porque a gente não sabe se os outros continuaram curados, né? Vai que eles caíram na gandaia, não sei, não estão também querendo pesar na deles, mas aquele homem não recebeu somente a cura, ele recebeu a salvação. E tem muitos de nós que não quer a salvação. Não, eu quero curtir a vida aqui de boa, eu quero que tudo dê certo para mim aqui, para lá depois eu vejo. Não, queridos, o Senhor hoje quer falar para nós que além da gratidão desse texto, há a profundidade do entendimento da salvação. Há uma profundidade no entendimento do Evangelho. A igreja não é um lugar para a gente só receber bênção. Tem bênção? Tem sim. Vocês viram aí. O Senhor deu uma sacudida na Melissa, pôs os parafusos tudo na cabeça dela, tudo no lugar certo. Graças a Deus teve o livramento. Mas está aí diante do Senhor para poder contar. E os outros irmãos, né? O cachorro não saiu matando ninguém. Aliás, o casal que segurou um pitbull e um pastor alemão, estão de parabéns, né? Deve ter sido mesmo um casal mandado do céu para segurar os animais da irmã, que são corajosos. Mas tudo tem uma ação da parte de Deus. E o que Ele quer nessa noite é que você veja a profundidade. Ele não tem só bênçãos para você. O desejo do seu Pai é segurar na tua mão e abrir a porta do céu e dizer para você que você é bendito dEle. Ele tira qualquer lepra que tiver na sua vida. Ele se compadece da sua dor, do seu caminho. Ele quer te levar mais adiante. Ele quer restaurar o seu conserto e a sua aliança e tocar no seu entendimento. Jeremias 31, 33 diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias é hoje. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Bendito seja Deus.
Havia as antigas expressões que eles eram a casa de Israel e eles eram o povo do Senhor. Mas Jesus veio para desfazer e fazer um novo testamento e mostrar quem são os novos herdeiros, né? O neotestamentário, ou seja, um novo testamento. Nós somos os herdeiros de Deus. Pela misericórdia do Senhor, Ele quer nos transformar, tirar as lepras, mas nos dar um entendimento profundo. Aquele ex-leproso cumpre a maior lei, da mais alta dimensão espiritual. A lei da gratidão, mas é a lei do amor. Ele amou Jesus, por isso se lançou aos pés, porque ele não precisava de mais nada. Ele não precisava se lançar aos pés de Jesus, porque o que ele precisava ele já tinha recebido. Mas ele amou Jesus. Ele falou: eu quero continuar andando contigo, aconteça o que acontecer. E assim o Senhor nos ensina. Para mim fechar, Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus está falando para mim e para você. Ele quer misericórdia, tenha ela, busque ela. E Ele não quer sacrifício, mas Ele quer o conhecimento. Deus quer que você o conheça mais do que qualquer coisa que você possa entregar para Ele. Então busque o entendimento mais profundo, como daqueles 10, um só entendeu. Que Deus tem muito mais para dar. Deus ama os que vivem pela fé e obediência. Amém? Essa é a palavra dessa noite para mim e para você. Louvado seja o nosso Deus pela sua fidelidade. Antes de encerrar, de a gente fazer a oração final, sexta-feira agora, às 19h30, nós teremos a reunião de mulheres, o ajuntamento de mulheres. E, louvado, olha para o dia, louvado seja Deus. As mulheres elas estão combinando no WhatsApp, cada uma vai levar um caldo, né? Aí, se bater repetido, vocês podem sugerir qualquer coisa, sei lá, né? Mas conversem. Vem aqui um instantinho, irmã Andréia, para vocês saberem que. Então, quem não está no WhatsApp, precisa de informação, onde é? Na casa da irmã Andréia. Aí então você tem que falar com ela hoje, deixar seu número, né? Porque tem o número de todo mundo, a gente vai convidar todas as meninas. E a gente não tem o número de todos, viu, meninas que não deram ainda? A gente quer colocar ou no WhatsApp, se vocês autorizarem, que é o grupo da igreja, ou particularmente para que vocês possam ir e participar, e sorrir, brincar. É um grupo bem mais assim, light, né? Mais realmente para a gente bater papo, se unir, conversar, reclamar, chorar e brincar. O último foi muito bom, né? O povo gostou e a gente quer continuar fazendo isso porque é saúde para a igreja. Amém? Então, todos estão convidados para procurem a irmã Andréia. E vamos então orar ao Senhor, ficarmos de pé e agradecer a Deus pela palavra do Senhor, que conhece qual é a nossa lepra, né? Nossa dor é diferente, mas ela pode nos infeccionar, ela pode nos isolar, ela pode nos derrubar, ela pode torcer o nosso entendimento, seja como for. Nós estamos aqui para que Ele passe por nós. E a gente se lança aos pés do Senhor e sejamos profundamente tocados por Ele. Amém? Espírito Santo de Deus, o Senhor continua neste lugar, agindo de uma maneira muito individual. O Senhor conhece nossa fragilidade. E o inimigo também, ele tem batido em nós, acertado para que a gente perca a força e não o caminho. Mas nós queremos dizer: Deus querido, obrigada por essa palavra, porque nós vamos continuar nos lançando aos teus pés. Nós precisamos sim que a tua mão nos dirija, nos conduza, nos dê alívio, nos cure, nos liberte, nos abençoe, mas que mais do que isso o Senhor possa gerar em nós o entendimento da salvação. Oh, este é o teu povo que veio nessa noite separadamente de
sem que o Senhor passe, bata a tua espada, quebre as correntes, as opressões, as dores. Tire, Senhor, os decretos, as maldições, as acusações. Retire enfermidade, espírito da saúde, da sabedoria. Nos faz, Senhor, nos aprofundar de verdade, mergulhar diante de Ti. E limpa a nossa mente, sara nossos sentimentos, toca no nosso corpo físico e liberta. Espírito da paz, nos ilumina. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor está agindo aqui. E eu sei que o Senhor vai melhorar nosso entendimento contigo, para que sejamos aquilo que o Senhor espera. E o Senhor que cumpre, que age, que não nos abandona, ainda que a gente esteja isolado. O Senhor não nos abandona. Seja conosco, Pai, por todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu me sinto tão seguro.
Pai. Estende tua mão com o grande amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre os que credes. Amém. Graças a Deus, na paz do Senhor, terça-feira estamos aqui. Peraí, mano. Senhor, nosso culto, Senhor, perante Ti, que o Espírito Santo, Senhor, de culto, que guie nossas vidas, nossos corações, Senhor, as nossas decisões, que às vezes parecem ser tão difíceis, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que não é certo, Senhor, para Ti, e não é no nosso tempo, Senhor, é no Teu querer. Amém. Graças e paz, amados, amém? Amém. Você tem uma palavra de gratidão, de amor para falar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Nós precisamos, a presença dele já é real neste lugar, mas nós viemos aqui a cultuar a ele, a entrega, fazer uma entrega de quem somos, do que temos, porque tudo é dele e tudo é por ele e é para ele, amém? Então vamos orar mais um pouco. Senhor, entregamos em suas mãos, Senhor, que somos. E queremos, Senhor, te chamar à existência. E queremos que o Senhor se faça presente neste lugar. E passeie, Senhor, neste lugar, Senhor, ocupando cada espaço, Senhor, ocupando cada casa, cada morada que somos nós. Senhor, te amamos e queremos declarar o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós somos sedentos por Você, Senhor. Ó Espírito Santo, habita em nós. Trabalha, Senhor, em nosso querer, Senhor. O Senhor sonda os nossos corações. Então eu te peço, Senhor, muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Senhor, endireita os nossos caminhos, Pai. Queremos te adorar, queremos te honrar, Senhor. Queremos dizer o quanto nós te amamos, Paizinho querido. Tu é o centro de tudo. Para Ti é todo louvor, para Ti é toda adoração. Nós buscamos, Senhor, a Sua face, Senhor, e não as Suas mãos, porque o que nós precisamos é da Sua presença todos os dias em nossas vidas. Oh, Senhor, quando a circunstância está contrária, mas quando estamos em Ti, nova criatura somos e encontramos paz, porque o Senhor nos traz essa paz. Oh, Espírito Santo, vem no nosso meio, modifica, Senhor, o nosso caráter, transforma a nossa vida e traz esperança onde não tem. Senhor, é a Sua presença que nós clamamos. Tu és o nosso amigo, é nos Seus braços que encontramos descanso e nós declaramos que o Senhor é o nosso amigo. Glória a Deus.
Quem quer ser instrumento do Senhor aqui, vai ser moldado, vai doer, amados. Mas é a mão do Senhor trabalhando em nossas vidas, amém? Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por ter agir. Tempo de Deus sopra em mim. Sei que tem sido, ele não divide a glória dele com ninguém. Sei que
Glória a Deus. Aleluia.